nós vamos falar um pouco sobre a sutileza. Vou até colocar aqui já para vocês. Essa aqui é a nossa lição de hoje. Vou mostrar aqui para vocês. Essa é a nossa lição de hoje. Tá bom? Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos tratar sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Então, é um assunto muito importante. Eu estava sem tempo para ministrar a aula, quase que eu ia passar sem fazer essa aula para vocês, mas a pedido dos irmãos, dos amigos e dos alunos, pediram, pastor, faça para poder ficar na lista das escolas bíblicas dominical, no nosso canal no YouTube. Então eu vou estar fazendo, tá bom mesmo, ela sendo uma aula que já foi passada, tá bom? Essa é a oitava lição. Nós vamos falar sobre esse assunto e é um assunto muito importante que vamos estar tratando aqui com todos vocês. Amém? Meus agradecimentos a todos os alunos, meus agradecimentos a todos os irmãos que estão nos acompanhando agora no Instagram. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando no YouTube, em todas as nossas redes sociais, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus, tá bom? Bom, não esqueça de curtir, compartilhar. Essa é a lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical, de 21 de agosto, e vamos tratar sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O texto áureo que vamos estudar é baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que nos diz assim, esse texto aqui é sensacional. Olha o texto. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo, falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse é o tema aqui da nossa lição de hoje, do nosso assunto de hoje da Escola Bíblica Dominical. A verdade prática diz-nos assim: a doutrina do batismo do Espírito Santo, eu falar em línguas, com sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Então, isso aqui é muito importante. Vou até frisar aqui. Falar em línguas é um distintivo pentecostal. Falar em línguas, como a sua evidência, são um distintivo pentecostal, tá bom? Mantido pela igreja, pela a tradição, pelo movimento pentecostal, tá bom? A leitura bíblica, a leitura diária, segunda-feira, Gênesis 1, 2, Êxodo 31, 2, 3, que diz a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Você vê que a revista, esse assunto, ele dá um foco na atuação do Espírito Santo, principalmente no Antigo Testamento. Na terça-feira, também, na terça-feira tem a mesma... Opa, um momentinho. Vamos lá. A terça-feira, deixa eu voltar aqui. A terça-feira, da mesma forma, terça-feira vamos tratar sobre o processo, sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, em Joel 2:28, e na quarta-feira, Atos 2:1-4, que é o cumprimento da promessa do Espírito Santo no Novo Testamento, tá bom? Isso é muito importante. Inclusive, é muito importante você ler Joel e ler Atos, tá? Eu quero... você que é meu aluno, você que me acompanha, é muito bom você ler Atos, porque existe algumas palavras. No primeiro sermão que a igreja primitiva pregou, né, você vai ver que Pedro falou algumas coisas que não estão em Joel, tá bom? Como o escurecimento do sol, da lua e etc. Aquelas informações, tá bom? Depois dá uma olhadinha lá e você analisa e você vai ver e entenda o contexto ali que foi escrito, tá bom? É importante. Depois você lê os dois textos e estudar os dois textos, tá bom? Cumprimento da promessa, né?
quinta-feira, 1 Coríntios 12, 7. O propósito dos dons espirituais é promover a edificação da Igreja de Cristo. Propósito, tá? Sexta-feira, 1 Coríntios 12, 4, 10, que falar em línguas como uma identificação pentecostal. Então, essa lição, gente, ela é muito importante porque os pentecostais hoje estão se tornando muito tradicionais e o falar em línguas está muito, os ataques, o esfriamento, enfim, a sutileza do próprio inimigo não está brincadeira em relação ao movimento. No sábado, 1 Coríntios 12, 11, uma diversidade de operações, tá, realizada pelo mesmo Espírito. Agora, essa é a nossa leitura bíblica em classe, gente. A leitura bíblica em classe é em Atos dos Apóstolos 2, 1 a 4. Nós vamos aqui fazer a leitura juntos. E Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 12. Esse é um texto polêmico que merece muita nossa atenção. Mas antes de irmos para esses pontos aqui, fazermos a leitura e começarmos a nossa revista, eu queria poder, para você que é pentecostal, que precisa estudar um pouquinho mais a sua fé, as doutrinas, se estruturar mais dentro do movimento pentecostal, dentro do que é pentecostal, do pentecostalismo, da história do movimento pentecostal, do falar em línguas. Eu tenho muito material que eu queria poder apresentar para vocês, mas eu vou pedir para você depois entrar na minha playlist do site, não, na realidade do canal Teologia Alcance Todos, e vá na playlist dos nossos livros, tá bom? Na playlist dos review. E tem muito review de autores pentecostais que vai ajudar você muito, você que é professor, enfim. E ter algumas bases. Declaração de fé das Assembleias de Deus, tá bom? Isso aqui é muito importante, a declaração de fé da Assembleia de Deus. Inclusive, tem aqui um capítulo, que é o 19, que fala só sobre o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Depois eu vou fazer um review desse livro e apresento para vocês. Que, inclusive, deixa eu deixar claro aqui para vocês, que na própria declaração de fé já deixa bem claro que o batismo com o Espírito Santo é a evidência do falar em línguas, tá bom? Quero apresentar para vocês também o Pastor Pentecostal, um livro muito bom, tá bom? Que vai tratar sobre as prioridades da vida do pastor, a vida pessoal do pastor, como se preparar para o avivamento, a prestação de conta, como ser eficaz no corpo de Cristo, o ministério no corpo de Cristo, a adoração, o Espírito Santo. É uma teologia prática e pastorais. Tem vários artigos, um livro que vai te ajudar muito, tá bom? Pela CPAD, muito bom. Vários autores, vários artigos, vai te ajudar bastante. É um compêndio de informações que vão te ajudar. Sobre a editora Reflexão, Orlando Martins, a história e educação teológica no pentecostalismo brasileiro. Outro livro que vai te ajudar bastante, principalmente as grades curriculares, enfim. Para você que estuda teologia comigo, que faz o curso básico, médio, bacharel, livre, e também você estuda comigo, você vai ver que aqui ele apresenta as grades naquela época dos primeiros seminários, a grade curricular, enfim, a história da teologia, como que foi sendo introduzida, tá bom? Para você também, assim, para enriquecer a sua fé. Eu não trouxe aqui, tá aqui. Eu vou te apresentar esse aqui, ó. Tesouros de Conhecimento, Emílio Conde, tá bom? Isso aqui é sensacional. Para quê? Para elaborações de sermões, preparação de estudos bíblicos, preparação de seminários, ilustrações para doutrinas, muito artigo. Isso aqui é sensacional, tá? Desde quando eu me entendo de gente, eu tenho Emílio Conde. Foi minhas primeiras obras. Bom, agora,
uma obra, por exemplo, que vai te ajudar muito na interpretação pentecostal da linha arminiana, Espada Cortante. Na realidade é volume 1 e volume 2. Como eu estava estudando Atos, então eu estou apresentando apenas o livro de Atos para vocês aqui. Eu estava estudando o livro de Atos e, para mim, a exposição de Orlando Boyer foi sensacional, gente. Muito boa. Quem tem Espada Cortante sabe o que eu estou falando. Tem capítulos que tratam diretamente sobre o assunto. Então, quando eu preciso pesquisar qualquer assunto, eu venho na Espada Cortante, volume 1 e volume 2. Tá bom? Agora, eu quero apresentar a vocês aqui que são alunos também e que fazem parte do movimento pentecostal, são assembleianos, pessoas que professam a fé arminiana, principalmente, na manifestação de línguas, no batismo no Espírito Santo. Eu trouxe 3 teologias sistemáticas que vão te ajudar muito. Tem muito mais, eu tenho muito mais aqui na minha retaguarda, mas eu não o propósito é indicar apenas alguns. Eu tenho quase todas as teologias sistemáticas aqui, mas eu quero te mostrar apenas algumas muito importantes. Nós temos a teologia pentecostal, né? Que está ali que é a teologia, que é a editora que é uma teologia pentecostal com vários escritores brasileiros, tá bom? Que é boa, tá bom? É uma introdução. E tem também essa tradicional aqui, ó, Stanley Orton, que é uma teologia sistemática muito importante, que tem vários participantes aqui. E é uma teologia, podemos dizer, é uma teologia sistemática bem pentecostal, bem dentro da linha que você queira se aprofundar mais no estudo. Charles Finney também, tá bom? E também uma teologia sistemática pentecostal de Rodman Williams, tá? São teologias que vão lhe auxiliar uma visão dispensacionalista, que vão te auxiliar dentro da teologia da salvação, soteriologia e etc. Deixa eu colocar agora essa teologia sistemática aqui como aula hoje. Ótimo. Pronto. Espero que esses livros possam lhe ajudar e você adquiri-los para ajudar no desenvolvimento, no aprendizado da palavra de Deus, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial. Deixa eu ver se eu ajusto aqui mais um pouquinho, um momentinho. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você. Ok. Bom, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, diz-nos assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Bom, você vê que texto lindo, né? A festa de Pentecostes aqui é uma das 7 grandes festas ordenadas por Deus e praticada por Israel. Anual, tá? Anual, que ocorre 50 dias após a Páscoa. Todos estavam aqui reunidos no mesmo lugar, tá? Estavam onde?
estavam reunidos, né? Então, para você ver, eles estavam reunidos no cenáculo, estavam reunidos, conforme Lucas 24:53, Atos 2:48, estávamos reunidos no mesmo lugar. Estávamos no templo, reunidos, louvando, reunidos no mesmo lugar, estavam reunidos. De repente, veio do céu, versículo de número 22, né? De repente veio do céu como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam assentados. Então, coisa linda, né? Retrata aqui a vinda do Espírito Santo em uma nova dimensão. Então, tudo é possível pela cruz e para a cruz. O templo, né? Encheu toda a casa, encheu todo o templo. Eles estavam assentados adorando a Deus. E eles provavelmente tinha gente no pátio, dentro do pátio, fora do pátio, né? No pátio dos gentios, tinha gente fora, e todas as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Aí entra o versículo de número 3, que é podemos dizer assim, que é sensacional para nós pentecostais. E foram vistos por eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O versículo 3. O único registro de tal no Novo Testamento, aqui no primeiro culto da igreja, né, podemos dizer assim, aqui teve o primeiro culto, a primeira manifestação, a descida do Espírito Santo, o primeiro sermão da igreja, né? Aqui foi o cumprimento da profecia de João Batista a respeito de Jesus em Mateus capítulo 3:11, né? Pousaram sobre cada um deles, né, o Espírito Santo, né? Todos estavam ali, não apenas os 12 apóstolos, todos, não tem um número aqui exato, né? Não existe um número exato. Agora tem uma ideia de um número da quantidade de pessoas que se converteram, né? No sermão de Pedro. Então, uma média de quase 3.000 pessoas se converteram ali. E o versículo de número 4 nos diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, vírgulas. Vou até mudar aqui a cor para ficar mais bonitinho, conforme o Espírito Santo lhe concebia que falassem. Versículo de número 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios, não apenas os 12 apóstolos, volto a repetir, devido à cruz, o Espírito Santo agora, ele entra no coração e na vida de crentes e pessoas permanentemente. Permanentemente, isso mesmo. João, capítulo 14, versículo 16. E começaram a falar em outras línguas. Aqui, gente, é a evidência física e inicial, né, que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Ela foi predito pelo profeta Isaías, Isaías 28, 9 e 12, e por Cristo em Mateus 16, 17 e João 15, 26 e 16, 13, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falassem. Tá? Isso significa que não foi iniciado pelos próprios homens, foi iniciado o movimento, o falar, pelo próprio Espírito, como veremos. E eles falavam em línguas conhecidas em algum lugar do mundo, mas por todos, né? Então eles ouviam falar e era audível, né? Então é um momento único aqui. Tá? As pessoas ouviam. Então esses 4 versículos são muito importantes para a compreensão das Escrituras Sagradas, de qualquer uma pessoa que deseja ingressar no movimento pentecostal, ela precisa ter este conhecimento. Amém? Então, vamos agora
para o texto de 1 Coríntios capítulo 12. Esse texto aqui, ele é muito importante, do versículo 7 ao versículo 11, tá bom? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Como assim? Né? Versículo 7, para que for útil, né? Mas a manifestação do Espírito se refere-se que os presentes, o manifesto, revela o Espírito Santo, né? Então isso, o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo são presentes, autorizados, né, por Deus, o Espírito Santo, para atuar na vida das pessoas. Então essa manifestação na nossa vida é um presente do Pai Eterno, é um presente do nosso Deus para todos nós. Então, é um presente do Eterno para nós. Tá bom, irmãos? Então, quando eu leio esse primeiro versículo aqui, eu fico maravilhado. Mas a manifestação do Espírito, essa manifestação, esse presente que Ele nos deu, né? Ele nos deu a cada um de nós. Esses presentes são autorizados para funcionar corretamente no reino, para o desenvolvimento da igreja, tá bom? O Espírito atua para o aperfeiçoamento da obra de Deus. E os dons, etc. Como já diz aqui no versículo 8, que diz assim: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então, é o mesmo Espírito. Um é dada a palavra da sabedoria, e o outro é dada a palavra da ciência, a palavra do conhecimento. Meus irmãos, uma coisa eu digo para vocês. Proclamar o Espírito Santo, né, a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo é tremendo, tá? Quando ele nos dá quando se refere às informações relativas ao futuro, ele nos dá a interpretação do que vai acontecer, ele nos dá a inteligência, ao entendimento, ele nos dá a palavra do conhecimento. Ele vai nos entender presente, passado, futuro, as coisas que brevemente vão acontecer pelo Espírito Santo, né? Isso é o que funciona nesse mecanismo, porque aqui, nesse texto aqui, é a atuação dos dons efetivamente, tá bom? Então é um presente de Deus que automaticamente a gente recebe a sabedoria, a palavra da ciência, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. Eu já vi muita gente simples, por isso, muita gente simples, sem conhecimento nenhum, sem estudo nenhum, né? Sem formação acadêmica, mas com uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento sensacional, dada, revelada pelo Espírito Santo. Algo assim sensacional. Vamos para o versículo 9, que nos diz assim, deixa eu colocar um amarelo aqui para nós. Né? E ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, aí já tem agora a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura. Fé pelo mesmo Espírito, dons de cura. Então é o mesmo Espírito que opera em tudo, gente. Versículo 9. Fé e cura. Tá? Aqui só que essa aqui é uma fé especial, né? Pelo mesmo Espírito, dom de cura, oração. Essa aqui é a oração pelos enfermos. Então, por isso que você tem que entender que nem todo mundo tem essa fé especial e nem todo mundo tem essa oração especial, oração de cura, sabe? Daquelas pessoas que oram e os enfermos são curados. Isso é o que é. O movimento pentecostal, a igreja pentecostal, ela não crê que os dons foram cessados. Então, ela crê na continuidade dos dons. Então, por isso que é importante para qualquer pessoa, aluno, quem está começando, participar da escola bíblica dominical ou fazer um curso teológico. No caso, se você quiser
se aprofundar mais um pouco, é só você estudar comigo também. Faço parte eu sou diretor do CETAT, que é o Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. É só você acessar o nosso site, teologiaalcancetodos.com.br, e você fazer um curso de teologia bíblica, sistemática, e você vai aprender a palavra de Deus de uma forma mais gradativa, sistemática, separadamente, entender esses pontos que são muito importantes. Versículo 10, olha só. O Espírito Santo é sensacional, né, gente? Esse também, o autor escolheu um texto aqui para forte demais. E é outro, a operação de maravilha. E é outro, a profecia. E é outro, o dom de discernir os espíritos. E é outro, variedades de línguas. Olha só a atuação. E tudo isso o mesmo Espírito. Olha o que esse versículo 10 nos fala. E a outra, a operação de milagres. Né? Isso aqui são coisas extraordinárias. Quando eu estudei esses textos, né? Nasci no berço pentecostal, nasci na Assembleia de Deus, sempre fui pregado, anunciado, Jesus cura, batiza, transforma, orávamos para acontecimentos, milagres, coisas extraordinárias acontecer. Dom de profecia, tudo isso aqui, gente, desse capítulo de Coríntios, para edificação, exortação e consolação da igreja do Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Isso tem a ver, na realidade, isso não tem nada a ver com o gabinete, com o gabinete do profeta. Isso não tem nada a ver com... Não. Isso aqui tem a ver com edificação. Isso aqui é edificação do corpo de Cristo. Isso aqui é o profeta que Deus levanta para edificação, para exortação e para a consolação da igreja como profeta de Deus. Não é como esses profetas que a gente vê hoje por aí, que revela, só nem quero entrar em detalhes, mas o enfraquecimento da fé está por muitos profetas que têm se levantado aí e têm deixado muitas marcas negativas com profecias. Eu te digo, enfim. Né? Então, por isso da importância que tem muitos que precisamos do discernimento de espírito, né? Para saber se o espírito é de Deus, se o espírito é humano ou se o espírito é maligno. Tá bom? Então temos que mergulhar para entender. Por isso que ele nos deu aqui, ó, discernimento. Aqui, gente, ó. Discernimento, discernir espíritos, para saber também se aquele espírito é de Deus ou não. A gente vive, e muitas vezes hoje, nós no pentecostalismo, qualquer pessoa que vem falar, a gente acha que é Deus. Temos que tomar muito cuidado. Às vezes é o diabo e às vezes é a própria pessoa que sabe do seu problema. Tá bom? Então, todo cuidado é pouco. Né? E essas línguas aqui são línguas destinadas a ser interpretadas. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado. Por isso que hoje existe uma aberração de pessoas no movimento que não é pentecostal, muita aberração. Né? E não tem nada de pentecostalismo. Vamos aqui para o último texto, interpretação de língua. Então isso aqui é um dom específico, tá bom, gente? A pessoa fala em língua e o outro interpreta no mesmo espírito, em português ou no idioma. E o versículo 11, tá bom? Hoje eu vou dar uma ênfase só para a aula não ficar. Mais um só é o mesmo espírito. Tá, que opera todas essas coisas. Gente, não pode ser todas essas operações é o mesmo espírito, tá? Então não pode existir contradições se é o mesmo espírito, tá bom? Que opera todas essas coisas, repartindo particularmente para cada um, como ele quer. E quem que decide isso? É o Espírito Santo, tá bom? Então é o Espírito que decide. Bom, vamos aqui para os hinos sugeridos são
5, 24 e 347 da harpa cristã. Esse é o plano de aula, tá? E aqui nós temos aqui, vamos puxar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ok. Bom, aqui nós temos no nosso comentário da revista da Escola Bíblica Dominical, na introdução, diz-nos assim: nessa lição bíblica, vamos estudar e identificar a identidade pentecostal e sua relação com o pentecostalismo, com o Pentecoste bíblico, tá? O Pentecoste bíblico, isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Contudo, o nosso enfoque será mostrar algumas sutilezas, tá bom? E principalmente de erro que é aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja principal, está relacionado com a negação da autoridade dos dons espirituais e também, de uma forma mais específica, a negação da doutrina de falar em línguas. Espera ainda, mais específica, deixa eu até focar. Principal delas, está relacionada com a negação da atualidade dos dons espirituais, e não somente isso, uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como evidência física do batismo com o Espírito Santo. Tá? Isso é o que nós vamos tratar aqui. Eu vou hoje nessa lição, vou ser um pouco mais breve, mas é o contexto geral do nosso assunto aqui hoje, tá bom? O nosso assunto vai ser tratado exatamente sobre este ponto. Esse é o tema, tá? O tema é movimento pentecostal, a sutileza, tá? Do enfraquecimento do movimento pentecostal, que está na realidade entre nós. O enfraquecimento através das sutilezas, dos enganos, que o inimigo vem trabalhado para o enfraquecimento dos dons espirituais, tá bom? E um dos pontos, senhoras e senhores, e alunos aqui presentes, é a questão de alguns acreditarem que falar em línguas, eu vou estar falando aqui, mas olha, eu posso ser batizado o batismo com o Espírito Santo existe, mas não é para todos, entendeu? Bom, não é para todos. E o texto que nós lemos deixou bem claro com isso. E essas sutilezas são sutilezas que enfraquecem o pentecostalismo no Brasil. Então, a manifestação das línguas, a manifestação dos dons espirituais, o culto ao Senhor, o batismo no Espírito Santo, a evidência do falar em línguas pregado pela igreja. Tá? Então, é o que nós vamos abordar. Isso faz parte da história do movimento pentecostal, faz parte dos estudos da igreja, faz parte de todo o contexto histórico. Imagine, permita-me, por favor, imagine como seria hoje se nós voltássemos na década, quando a igreja, há mais de 100 anos atrás, os fundadores, os pioneiros, os primeiros pastores, os primeiros fundadores da igreja, do movimento pentecostal, que tinham uma identidade, né? Imagina Daniel Berg, Gunnar Wingre, tanto patriarca, que pregavam a evidência do falar em línguas. Falar era o batismo com o Espírito Santo. Imagine Daniel Berg hoje, num culto de uma Assembleia de Deus, ou de um movimento mais liberal, ou de uma igreja mais liberal. Imagine Gunnar Wingre desembarcando em Belém do Pará, ensinando que as línguas não são evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Você imagina isso? Você já imaginou você destruir toda a história do movimento pentecostal no Brasil? Infelizmente, é o que muitos por aí têm ensinado, ignorando completamente o que o Espírito Santo fez no passado, pelos nossos irmãos no primórdio, na história até mesmo do pentecostalismo no Brasil, e continua fazendo até hoje, no momento que estamos vivendo hoje. E aqui, inclusive, esse ponto aqui da revista, hoje, o assunto focado é o enfraquecimento
do pentecostalismo. Então, o inimigo usa essas estratégias para enfraquecer o pentecostalismo. Agora, quando a gente fala em pentecostalismo, em Pentecostes bíblico, leia aqui comigo, por favor. Eu não queria jamais deixar de passar sem falar essa lição com vocês. O Pentecoste bíblico, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Tá bom? Então, o Espírito prometido no Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas. Assim, por exemplo, vemos o Espírito agindo sobre a criação em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Na vida de Bezaliel, em Êxodo 31, 2 e 3. Gideão, em Juízes 6, 34. Em Jefté, em Juízes 11, 29. E etc. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, tá bom? A ação do Espírito de Deus tinha uma forma mais específica sobre o pacto do Antigo Testamento, como atuava na vida e na vida das pessoas e na vida dos escolhidos de Deus. Então, como ele se manifestava, como ele atuava. Então, pense muito bem nisso, que é muito importante, tá bom? Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, tópico 2 aqui dessa lição, vai tratar sobre o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, a promessa do Espírito Santo, a promessa a respeito da vinda do Espírito Santo tem um cumprimento no profeta Joel, que ele profetizou sobre a vinda do Espírito Santo de uma forma copiosa. Joel, capítulo 2, versículo 28. Lembra que eu falei com vocês para que vocês lessem, depois estudassem os dois textos detalhadamente? Tá bom? Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes, identificada como batismo com Espírito Santo no Pentecostes. Observamos que o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça, idade, ideologia. Mostra aqui a universalização, tá, da promessa de Deus sobre todos aqueles que acreditar. Só que tem uma coisa, é para aqueles que acreditam. Joel capítulo 2, versículo 28. Sinopse 1. Bom, isso é importante. O Pentecoste bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento dessa promessa. Tá bom? Algo importante aqui de falar aqui nesse auxílio teológico. Olha que bacana. Batismo no Espírito Santo. Vamos aqui ter essa definição. Eu quero falar ela aqui bem legal aqui com vocês. Batismo no Espírito Santo. Os pentecostais reconhecem que o Novo Testamento fala de dois batismos no Espírito. Tá? Um que é soteriológico, inicia o crente no corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, e um que é missiológico, capacita o crente para o serviço do Senhor, que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Entretanto, os pentecostais acham que, particularmente, é adequado adotar a linguagem de Lucas, tá bom? Adotar a linguagem de Lucas e falar do pentecostal como o batismo no Espírito Santo. Afinal, esse batismo no Espírito Santo é prometido a todo crente, a todo servo de Deus, a todos aqueles que acreditam nesse mover miraculoso, tá bom? Então, inclusive, até aqui, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Joel diz, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante para você que está estudando, para você que quer o batismo. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui e falar uma coisa importante. Eu, quando novo cristão, quando se pregava sobre o batismo com o Espírito Santo, quando se falava, eu jantava, almoçava, ia trabalhar, orava, dobrava meus joelhos de manhã, de tarde, de noite, qual o horário que fosse, eu dizia: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. Enquanto
ele não me batizou com o Espírito Santo, eu fiquei sossegado. Tá? Então, a igreja de hoje, ela às vezes nem incentiva a pregação do movimento da prosperidade, tem também enfraquecido a pregação dos dons e as manifestações do dom da igreja. Tá? Então, porque hoje a gente motiva mais as pessoas, às vezes, a ter uma vida profissional bacana, que não é pecado, mas esquece que ela tem que buscar primeiro o batismo, buscar. É isso que a igreja ensinava. Vamos pregar, receber o batismo, receber poder, receber unção, receber. Isso é o grande diferencial do pentecostalismo, gente. Tá bom? Bom, a atualidade dos dons espirituais. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a atualidade dos dons espirituais. Deixa eu colocar um amarelo aqui, porque isso aqui é importante para a atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, em 354 a 330, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. Tá? No entendimento dele, os dons de fato existiam, contudo haviam sido restritos no período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval. E o mesmo com o advento da grande reforma luterana, com todo o advento da reforma luterana, né, os reformadores não conseguiram desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente com uma resposta a esse desvio doutrinário. Tá? Então, os pentecostais não creem que os dons estão vigentes apenas como para a igreja primitiva ou para a igreja apostólica ou para os apóstolos. O movimento pentecostal como um todo acredita nos dons que foi para Paulo, para Pedro, foi para a igreja primitiva, a igreja medieval e para a igreja atual. Tá bom? Então, um assunto importante. Então, esse desvio doutrinário aqui de Agostinho pesou até hoje, né? Por mais que veio Lutero, a grande reforma, não conseguiu mudar. Com o advento do movimento pentecostal, a igreja pentecostal trouxe todo esse movimento de cura, batismo com o Espírito Santo e que os dons não cessaram. Nós somos continuistas e acreditamos, tá bom? Sei que existe a linha de pensamento, os teólogos, como existe todo tipo de linha de pensamento hoje, que sempre existiu, pessoas tradicionais que creem partes e partes, que eu não quero entrar em detalhes agora, mas acredito em tem muitos tradicionais que são continuistas em relação aos dons espirituais. Mas não é tudo como se mostra aí, como se vê hoje, principalmente no Brasil. Agora, esse é um ponto que eu estou acelerando um pouco a aula de hoje. Esse é um ponto que eu quero falar com vocês aqui, que as línguas como uma evidência a língua como evidência do batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, aqui na declaração de fé, eu tinha apresentado aqui, ó. Aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo do Espírito Santo, o batismo do crente no Espírito Santo testemunho pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus dê a capacidade de falar. Atos capítulo 2, versículo 4. Falar em línguas, neste caso, como a essência do dom de língua, de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 10 e 28. Tá bom? Então, a declaração de fé aqui dá esta base para todos nós. Línguas estranhas, a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Esse é o propósito de Daniel Berg, Gunnar Wing e de todos os pais da igreja. Isso já expliquei aqui para vocês, tá bom? Bom, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, o que há de mal nisso? Tá bom? Então, sinopse 2. Vamos colocar um verde aqui. Vou colocar uma outra cor.
A atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. Então, vamos reforçar aqui. Na atualidade, os dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que são novos, vocês que estão começando agora. Quando nós orávamos, eu orei várias vezes, Jesus batizou com o Espírito Santo. Sabe qual era a evidência que nós fazíamos? Nós íamos lá ouvir se a pessoa estava falando. Nós íamos ouvir para termos certeza que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Tá bom? Então, que fique bem claro aqui, o batismo com o Espírito Santo é um distintivo da identidade pentecostal. Bom, mantendo a chama pentecostal acesa, fidelidade. Isso aqui é muito bom. Como manter a fidelidade às Escrituras? Tá bom? Deixa eu colocar um amarelo aqui. Mantendo a chama acesa, essa chama pentecostal, mantendo essa chama do falar em línguas. Quem não tem essa experiência, você que talvez que não tem essa experiência, não conhece essa experiência, você que não sabe o que é isso que eu estou falando, isso é algo sensacional, é algo vivido, é algo inexplicável. Eu não acreditava que você poderia sentir, receber e falar em línguas estranhas. Tá? Essa é uma marca distintiva dos pentecostais clássicos, históricos, fidelidade às escrituras, né? Fidelidade ao estudo, fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade à leitura, fidelidade ao estudo sistemático das Sagradas Escrituras, nos cultos de ensinos. Essa marca de amar as Escrituras, da leitura da Bíblia. Agora, se você, em pleno século XXI, com tanto liberalismo teológico, com tantas interpretações, com tantos movimentos surgindo, se você não tiver amor às Escrituras, se você não tiver paixão pelas Escrituras, então você vai acabar ficando para trás. Então, a paixão pelas Escrituras. O tópico 2, os dons espirituais. Leitura da Bíblia. Leitura das Sagradas Escrituras. Amor à palavra de Deus. O exercício dos dons espirituais. Né? Falar em línguas. A profecia. Enfim. Deus deu os dons para edificação do corpo da igreja. Tá bom? Do corpo de Cristo. Fidelidade das Escrituras é o exercício dos dons, são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa. Quem não gosta de leitura de Bíblia, de oração, de comunhão com Deus, isso é o que mantém. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e disse, mas a igreja está muito fria, mas você ora, você busca, você lê a Bíblia, você tem o seu devocional com Deus. Você deixa o Espírito te usar? Então, o que mantém essa chama acesa é isso, gente. Tá bom? Então, deixa eu fazer a conclusão aqui. Mas antes de eu já vou fazer, vai, porque o tempo já não permite mais. Bom, conclusão. Nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de um certo contexto histórico, e isto fez consciente a sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a ter sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário, até mesmo desvios teológicos, negam a manifestação dos dons espirituais, está na genese deste processo. Então, concluo aqui a nossa aula, espero que você tenha gostado, e vamos revisar aqui
a nossa disciplina. Espero que você tenha gostado. Essa aula é muito importante, não poderia passar sem ministrar ela para os alunos, tá bom? Que estão acompanhando. O que o Antigo Testamento mostra? O que o Antigo Testamento mostra? O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas. O que podemos observar no Pentecostes? No Pentecostes, observamos que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça, idade, ideologia, etc. Isso mostra a universalização da promessa de Deus para todos os povos, tá? Então, quem introduziu na igreja este erro doutrinário que vem até hoje, né? Agostinho de Hipona, 354 a 330 depois de Cristo, introduziu na igreja esse erro doutrinário que os dons haviam cessados. Isso, graças a Agostinho, nós temos essas friezas espirituais, pessoas que não acreditam em absolutamente nada. Mas respeito, tenho meu respeito, tá bom? Limitar Deus. Onde está a sutileza a respeito do falar em outras línguas? A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo, não é para todos. Aí entra a sutileza do inimigo. O que não podemos rejeitar? O que não podemos rejeitar, um momentinho, deixa eu apagar aqui. O que não podemos rejeitar. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito Santo por temer as falsas. Próximo assunto, na lição 9 do dia 28, vamos tratar sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e poderosa. Deus abençoe a todos os alunos, Deus abençoe a todos os inscritos, Deus abençoe a todos os nossos amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, Teologia Alcance Todos, Formação de Pregadores, também de se inscrever no nosso canal Lenilberto Miranda, tá bom? Você que deseja estudar teologia, se aprofundar mais um pouquinho na palavra de Deus, estude conosco, é só acessar o nosso site teologiaalcancetodos.com.br e venha aprender a palavra de Deus comigo, tá bom? Venha estudar de uma forma especial. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Abençoe a todos os irmãos e a todos os amigos, a sua audiência, o meu abraço, a minha gratidão. Deus abençoe. Saudade de vocês, tá bom? Deus abençoe. Obrigado aqui a todos os irmãos que estão comentando, obrigado pelos comentários, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe no nome de Jesus. Um abraço a todos vocês, abraço, abraço, abraço e até a próxima aula. Provando Deus, não retornando Jesus. Deus abençoe, gente. Um abraço. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.